Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nai e esse é o meu canal Pretinha Boys e aqui a gente fala sobre gestão e planejamento de uma forma afetiva, empática, acolhedora e traz algumas dicas de ferramentas digitais e analógicas, físicas, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre como eu tenho usado o meu planner atualmente. Mas antes, não esquece de já deixar o seu like e de se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar se você acha que alguém vai gostar desse conteúdo também. Então, hoje eu também vou testar fazer um vídeo assim mais de pertinho, certo? E aí a gente vê como que vai acontecer esse retorno. E para começar falando que esse é o primeiro ano de 5 anos em que eu estou usando o planner, porque meu primeiro planner em 2016, tá aqui pra vocês, foi um planner que eu fiz à mão, com papel de rascunho, porque antes eu usava agenda normal, agenda física, né? E aí eu tentei uma agenda pequena, sim, com poucas folhas e pouco espaço, não foi suficiente pra mim. Muito pequena, né? Não era de espiral. E eu não gosto muito de coisas que não são de espiral, porque eu preciso virar e tal. Me incomoda um pouco. E nesse ano em que eu criei esse planner, eu não tinha agenda, não tinha ocupado agenda, estava no final do mestrado, eu usei agenda em 2 anos do mestrado, e antes disso eu não tinha agenda também na graduação. Enfim, durante muito tempo da escola e da graduação eu não usei agenda, não usei nenhuma ferramenta específica de planejamento. A única coisa que eu fazia na escola, por exemplo, nos anos finais, era anotar naquele calendário que vinha geralmente no início do caderno as datas de provas, as datas de trabalho. E como a gente estava ali todo dia e só fazia isso, né, na vida, sempre tinha uma lembrança, alguém lembrava, a professora estava ali sempre trabalhando em cima do conteúdo ou do que seria cobrado do trabalho, então não tinha muita dificuldade com isso. No fim, né, do ensino médio, estava ali numa rotina mais intensa de estudar para o vestibular, e de alguma forma eu consegui me organizar para estudar todo o assunto que caía nos vestibulares, né? Na época que eu fiz ainda era vestibular, não era Enem, que caía nos vestibulares que eu ia fazer. Eram poucos e eram um pouco parecidos, então não foi tão difícil assim. No geral, eu fui escolhendo, né, assuntos e coisas para eliminar primeiro, e coisas que eu já tinha feito. Eu vim durante todo o meu tempo da escola lendo livros, então essa etapa eu já estava meio que cumprida. Mas enfim, isso não é o foco, é só pra dizer que antes eu não tinha nenhum tipo de sistemática pra me planejar assim, consciente. Na faculdade, no final da faculdade, que eu comecei a fazer de fato muitas coisas que eu precisei, senti a necessidade de me organizar de alguma forma, mas não veio aquele ímpeto de, eu vou pesquisar o que eu vou fazer, né? Em algum momento ali, em uma reunião ou outro, algum contato que eu tinha por fazer parte da empresa júnior do meu curso, eu tive um contato com um professor que tinha uma sistemática ali de se organizar com papel ofício, que ele fazia calendários. E aí eu falei, vou adotar. E aí eu comecei a fazer essa organização por mês, né? Fazia ali o mês numa folha de ofício, os espacinhos, os quadradinhos do dia, e comecei a anotar meus compromissos com isso. Só que na época eu andava com muito papel. Sempre fui de ter as coisas para ler no papel, e na época, né, a gente não tinha tanto acesso a tantas coisas e, enfim,
eu senti essa necessidade de imprimir, de copiar, de ter anotação. E aí eu sempre andava com muito papel, e aí esse papel, pra mim, tava sendo uma coisa que eu não tava conseguindo me encontrar. E daí eu fui pro mural. Aí no mural que eu deixava assim na porta do meu quarto, dava também, tinha mais espaço, dava pra colar post-it, colocar um papelzinho. Post-it, não tinha post-it, mas dava pra colar um papelzinho lá. E aí tipo, consegui me organizar, fui para o mestrado e... Ai, gente, do nada eu tô fazendo uma retrospectiva, né? E aí fui pro mestrado com o uso dessa agenda. Com a agenda, a minha experiência foi de conseguir me organizar de alguma forma, mas ainda não conhecia o advento da agenda digital e perdia muito o tato dos compromissos, mas compromissos específicos, assim. A maior parte deles eu lembrava, prazos, entregas, mas outras coisas que não estavam ali naquele dia a dia, né, que era uma coisa muito, muito específica, eu acabava por esquecer, porque estava anotado na agenda, mas eu não tinha contato com aquele dia, né, daqui a um mês, daquele dia não vai aparecer na minha tela, né, não ia aparecer na minha frente, assim, e não tinha nenhuma outra estrutura, não tinha um mural para lembrete, não tinha nada assim. E também não usava o tal do post-it, né, que veio depois revolucionando a minha vida. E aí, vi que não dava muito certo, fiquei só com o caderno, que já tinha sido uma ferramenta que deu muito certo na graduação também, só usar um caderno de anotação e colocar as coisas todas ali. E aí, nesse momento, em 2016, que eu já estava trabalhando, né, e estava com as demandas do trabalho, com essas demandas de finalização de dissertação, artigo, novas coisas, o que eu ia fazer da minha vida, enfim. E tava sem grana, então, como eu falei, eu não tinha agenda, não tinha comprado agenda. Aí eu falei, o que eu posso fazer agora, com a realidade que eu tenho agora, pra suprir essa necessidade? Eu falei, vou pegar essas folhas aqui e construir um planner. Antes disso, eu tinha tentado, aqui ó, seguir alguns modelos que estavam disponíveis na internet. Acho que foi nesse momento que eu descobri como a internet era poderosa, que eu comecei, olha, 2016, que eu comecei a pesquisar várias coisas sobre vários temas e foi aí que o mundo se abriu para mim em relação a muitas outras coisas. Claro que eu já sabia, né, que a internet era poderosa, mas assim, para algumas coisas específicas eu descobri nesse momento. E daí eu pesquisei modelos e descobri o Bullet Journal. Então, esse planner segue mais ou menos a ideia desse Bullet Journal. Tem um monte de papel aqui dentro, cara. E aí, pra vocês verem, é só do mês de novembro e dezembro. E aí, assim, como é que é dentro? As semanas eram assim, com espaço pra escrever. E aí tem algumas coisas assim específicas. Olha, tudo desenhadinho, então bem bullet journal mesmo. Aí tem o mês. Aí tem o sumário. Que mais? Sumário. Tem lista de tarefas. Tem wishlist. Olha ela. E aí aqui eu já tinha definido como meta imprimir um outro planner para 2017. Que eu ia continuar usando o planner, mas ia um modelo pronto, né, da internet. E isso aí tem finanças, uma série de coisas. Então essa aqui foi o início do meu processo com planejamento inclusive também. Depois eu pego ali. E aí, depois desse momento, eu imprimi um plano em 2017, no modelo da namorada criativa, ou foi outra pessoa, acho que foi outra pessoa nesse caso. E daí, usei esse planner o ano todo. Usei o plano o ano todo.
No final, só ali em dezembro que eu não consegui, por conta, né, do período mesmo. Mas usei o planner o ano todo. Mas era um planner bem básico também. E eu imprimi em preto e branco. Então, o que me ajudou, assim, a... Né, não foi muito caro, então me adaptei muito. Não que isso implique alguma coisa, mas eu me permiti explorá-lo. E aí, de 2017 para 2018, eu comprei o planner pronto. Naquela época, ainda o planner é muito caro, né? Hoje, o planner, a gente consegue encontrar, esse é o meu modelo atual, né? Não mostrei ainda. Encontrar esses modelos assim mais baratos. Mas naquela época não vendia. Vendia, por exemplo, aqui em Salvador, a gente poderia achar aquele planner mais sério, né? Mais com cara de planner executivo. Mas não era coisa comum, então tinha muita agenda, mas não era o que ia me atender, eu já sabia. E aí eu usei esse que eu encontrei na internet. E daí continuei pesquisando, tinha planners muito caros, via muitos vídeos de planners de 200 até mais caro. Mas sabia que não cabia pra mim. E aí encontrei o planner. Comprei ele porque já era muito minimalista, também não queria aqueles planners cheios de coisas. Tinha basicamente o que me atendia, o espaço era ok. E era um planner de menos de 100 reais. Comprei ele e usei o ano todo também. Daí eu comprei para o segundo ano. Para o segundo ano já não me atendeu. Porque era um caderno, né, grandinho assim. Era não datado também. E não sei, acho que a dinâmica do ano não deu muito certo. E aí a dinâmica do ano não deu muito certo. E eu acabei pulando, ou deixava ele em casa e acabava perdendo as coisas que estavam ali escritas durante muitos eventos, porque eu tinha que carregar, porque também eu estava numa dinâmica de viajar muito pelo trabalho. E aí tinha que levar o caderno de anotação, o planner e mais outras coisas. E aí ficava muita coisa. E muitas vezes eu só viajava com uma mochila. Então ele não deu certo para aquele ano. Eu falei, o que eu posso fazer? Aí para o ano seguinte, eu comprava um planner caro, né? E não tinha dado certo. Eu falei, vou voltar para a primeira experiência de imprimir o planner. E aí dessa vez eu gastei um tempo, fui, pesquisei mais, escolhi, paguei pelo modelo, coloridíssimo, imprimi colorido, gastei um tempo na papelaria, na gráfica, para montar esse planner e deu ruim. Porque eu gastei o tempo para imprimir, porque tinha um certo jeito lá que tinha que imprimir, e aí eu fiquei lá orientando a galera, né? E tinha as capas dos meses, que ia ser de um formato diferente. Acabou que no rolê não deu certo, mas o que aconteceu? Deu ruim a montagem, não ficou boa, gastei o dinheiro da compra do modelo e do papel, da gráfica. Não deu certo, não usei, deixei de lado mesmo. E aí voltamos para o quê? Voltamos para o Bullet Journal, que uma amiga estava usando, uma amiga do trabalho estava usando. Tinha comprado um caderno grande assim para fazer Bullet Journal e eu falei, vou voltar. E aí, nesse momento, eu voltei a fazer do jeito inicial, assim, só que num caderno mesmo que eu tinha, desenhando e tal. E aí me planejei para comprar o caderno inteligente, que essa amiga também me apresentou. E aí comprei o caderno inteligente que eu usei até pouco tempo, que foi esse. Eu ainda pretendo usá-lo, né, acredito. E eu usava ele, acho que eu usei então uns 3 anos. Comprava as folhas e aí todo mês, ou a cada 2 meses, eu tirava aquele mês, tirava as semanas que eu não tava, que não eram importantes pra mim e andava com ele fininho, assim. No início ainda tinha outras sessões, ainda tinha sessão de anotação e uma sessão intermediária.
e a seção das semanas, e uma parte inicial de metas, bababá, do ano e tal. Mas no final mesmo só tinha a parte das semanas, e aí ele ficou bem legal de andar com ele. E eu gosto do azul, eu gosto de sereia, tudo a ver. Aí eu, no começo, fiz toda uma decoração aqui dentro, fazia a capa e tal. Me dei muito bem com ele, até que o papel de dentro ficou caro para o que eu tava podendo gastar no momento. E não tava achando o papel que eu queria. No início eu usava esse papel, só que um pouco mais grosso. E aí não é todo lugar que tem esse papel aqui de linhas, porque eu tava gostando de usar ele com linha. E aí eu comprei um assim, mais limpo, né? Porque tem o que é pontilhado, mas pontilhado é só no papel grosso e é mais caro. E daí o que eu fiz? Então, e tava também, comecei uma outra dinâmica de viagem. Eu comecei a andar com o caderno e com algumas folhas até um dia em que eu demorei mais tempo lá na minha cidade, na cidade que meus pais moram. O papel acabou e eu não encontrei onde comprar o papel. Aí eu falei, vou voltar para o primórdio do primórdio e comecei a fazer novamente com papel. Só que eu só fazia a semana com papel. Pegava um papel, pegava assim um papel ofício, dobrava ele, né, limpo, aqui, fazia a semana, desenhava a minha semana, ficava com aquele papel ali a semana toda. Na outra semana era outra vez que eu ia desenhar tudo. Só que isso também se tornou uma coisa que eu não conseguia fazer uma gerência muito boa, porque os papéis ficavam bagunçados, né? Não tinha um jeito de eu deixar tudo organizado, mas de novo, eu sou uma pessoa que anda com muitas coisas e tava com muito papel na época, de anotação e tal. Aí eu falei, tá, esse jeito aqui não tá dando certo de novo, eu preciso de um lugar em que tenha todo o meu planejamento da semana, até pra quando eu precisar voltar, precisar de uma informação. Porque isso começou a acontecer também. Onde foi que eu anotei tal coisa de tal semana? Não tá aqui, ficou em Salvador. Onde tá nesse papel? Eu joguei fora. Aí eu decidi que eu ia comprar um planner, porque desse jeito aqui também não tava dando mais tão certo. E também para testar. Então, 10 minutos de introdução, de histórico. Corta para eu escolher esse planner lá em Eunápolis. Eu decidi que eu ia comprar um planner de papelaria mesmo, porque o outro é mais caro, porque não tava podendo fazer um investimento maior. E muitas vezes a gente faz esse investimento e não usa a maior parte do que vem no planner. E como essa parte de planejamento, né, que dá o nome ao planner, da maior parte dele, pelo menos, eu não uso no papel, eu uso no Notion, que é pensar metas, objetivos, roda da vida eu faço numa folha de ofício. Então essa parte assim mais estratégica da minha vida não ia ficar aqui. E aí, se eu fosse comprar um planner assim mais caro, eu já sabia, porque durante muito tempo eu pesquisei muito sobre isso. Então, o escolhido foi esse. Tem um vídeo aqui mostrando rapidamente do meu tour de planners dessa papelaria que eu encontrei, que é a papelaria que tem mais diversidade de planners, cadernos lá da minha cidade de Eunápolis. E aí tinha planner da Tilibra, planner da Foroni e planner de outra marca lá que eu não me lembro agora. Essa foi a melhor. E da mesma marca tinha modelos diferentes, principalmente da Foroni. A Tilibra não trabalha assim, a Tilibra só muda a capa, só muda o tema. O miolo é igual para todos. E essa marca aqui e a outra te apresenta modelos diferentes de miolo. E como é o miolo desse planner especificamente? Ele é assim, a semana, né, vem assim em 2 páginas. E aí eu gostei da cor que eu gosto, o temazinho da frente também, mas o importante é aqui dentro, né? Aí ele vem com o mês, ele é datado, ele vem aqui com o mês,
uma listinha de hábitos que é pequena, mas também estimula a nossa objetividade, né? E até, por exemplo, filtrar qual é o hábito mais importante para o momento. Eu quero 5 hábitos para o ano, eu quero 10 hábitos para o ano. Mas para esse trimestre, para esse mês, o que eu consigo fazer? A gente tem que começar pequeno e a cada hábito implementado, a gente vai melhorando, né? Então, isso aqui também ajuda a gente a ter essa objetividade. Aí depois vem aqui uma parte de prioridades. Essa aqui, lista de tarefas, que eu gostei bastante também. Tenho usado bastante. Também reduz essa coisa de ter muitas ferramentas. E aqui uma parte de metas. Isso, quando eu usava o Bujo, né, com o caderno inteligente, eu sempre separava um espaço para colocar vitória da semana, ou vitória da semana, que eram 3. Variava de 3 a 1. Muitas semanas 1, algumas semanas 3. E ali intermediário 2. Que é essa meta, né, principal da semana, aquela coisa que quando chegar no final de semana, se eu tiver conseguido alcançar, a semana vai ter valido a pena. Então, eu coloco geralmente aqui nesse espaço de metas. Que aí fica grande, né, pra o jeito que eu tô usando. Mas é um espaço. E a prioridade, eu poderia usar como prioridade também aqui, né? Teve uma semana mesmo que eu não coloquei na meta. Eu coloquei essa semana agora. Eu coloquei aqui essa vitória como uma prioridade, né? A gente pode colocar como o destaque, né? De acordo com o faça-tempo. E aqui eu coloquei que a meta é uma tarefa. Então, fazer a vitória da semana é como se fosse um projeto para a semana, né? Uma coisa maior. E aqui a meta eu coloquei uma atividade, que é uma coisa pontual, que é editar um vídeo. A lista, às vezes eu não coloco muitas coisas, e às vezes fica assim cheinha. Deixa eu ver uma outra semana aqui, essa semana mesmo aqui, coloquei menos. E aí é isso. O que eu percebi nessa semana, principalmente, como a segunda, geralmente, eu não coloco muitas tarefas, eu posso deixar esse espaço aqui para, por exemplo, se forem muitas tarefas, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar um post-it, como eu fiz aqui, e aí esse espaço é continuidade. Pra mim, tá dando certo, assim, né? Pelo menos até agora. Achei uma ideia legal. E aí, o que mais que eu faço, né? Meus hábitos estão aqui. E aí, nesse espaço dos dias, que eu achei maravilhoso ter espaço, eu gosto de ter espaço. Aquele negócio que vem assim, só com uma coluninha pra você escrever no dia, não dá certo, aquilo ali não existe. Porque você não vai colocar comer, que é o que às vezes é o que cabe naquele espaço. Cadê? O exemplo aqui desse espaço. Esse aqui tá até grande. Tem um que é menor, tem um que fica assim, ó, desse tamanho. Você vai escrever o que ali? Se a gente tem que escrever, detalhar o máximo possível da ação para você entender o que é aquela ação. Eu não posso simplesmente colocar uma palavra. Ali às vezes só cabe a palavra. Então não é uma coisa muito eficiente, né? Não é eficaz. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tarefa de fazer as metas mensais que eu já inclusive fiz ontem, adiantei. Não ia caber naquele espaço ali. Então, adoro que esse espaço é bem grandinho. E aí dá tanto pra escrever, né? Como desenhar e colocar post-it também. Que muitas vezes, nesse espaço aqui, desse planner que eu falei que eu tinha que colocar um post-it, porque não cabia tudo que eu queria. E aí, tipo, passava pro outro dia e ficava um pouco confuso. E aí eu gosto bastante desse espaço, de ter esse espaço aqui. Só que, ainda que eu escreva bastante, eu não preciso escrever assim, até chegar aqui no final, né? A minha letra é pequenininha também. Por mais que, né? Vocês entenderam o que eu falo do espaço. Daí, o que eu resolvi fazer? Uma coisa que eu sempre faço
é colocar aqui também os meus compromissos para reforçar. Sim, eu gosto de ter essa redundância, porque me ajuda a visualizar, porque é isso que fica aberto aqui na minha mesa o tempo todo. A agenda não fica aberta o tempo todo. Tem gente que já usa, né? A Thais Godinho mesmo fica com a agenda aberta o tempo todo. Mas pra mim não funcionou. Então, eu pego o compromisso da agenda, coloco aqui. Eu consulto a agenda várias vezes no dia, mas eu não fico com ela aberta o tempo todo, até porque é uma tela menos. E aí eu divido aqui uma coluna, eu achei que isso aqui me inspirou inclusive. E aí nesse lado eu coloco os compromissos com o horário e nesse lado eu coloco as tarefas. E aí eu tenho exercitado algo que tem me feito muito bem e que tem combinado com a minha energia nessas semanas desse ano, que é eu planejo até a quarta, e aí tem compromisso e tarefa aqui. Faço a minha lista de tarefas, distribuo alguma dessas tarefas já nesses dias aqui, ou deixo essas brechas, por exemplo, dentro do meu bloco de tempo que tá lá no Google Agenda, eu sei que hoje, esse momento que eu tô gravando o vídeo, é dedicado ao Pretinha Boys. Então eu posso gravar o vídeo, que tá aqui na lista, ou eu posso fazer uma outra atividade. Não tô muito afim de gravar o vídeo, o vizinho tá fazendo barulho, tá tendo uma obra, não vou conseguir fazer agora. Então eu vou fazer outra atividade que tá nessa lista relacionada ao meu contexto. Então assim, tem esses espaços que eu não necessariamente preciso colocar aqui. E aí eu tenho me dado essa flexibilidade também. Mas eu poderia ter colocado que hoje à tarde eu ia fazer a gravação do vídeo. Poderia, mas eu tô escolhendo fazer assim. Criar a lista de tarefas que não tem prazo, dar prazo para alguns que eu já sei que naquele dia eu vou com certeza conseguir fazer, porque eu já testei e dá certo nesse dia, desse jeito. E outras coisas eu mantenho aqui para fazer nesses blocos de tempo que eu já conheço minha rotina e tenho um lembrete lá no Google Agenda. E aí na quinta-feira eu deixo mais livre a parte de tarefas, quinta e sexta. Porque coloco aqui os meus compromissos, mas na quinta e na sexta, na verdade na quarta, eu olho para trás, vejo o que já foi, que eu já fiz, dos dias que eu defini para os dias, que eu planejei aqui para os dias, vejo o que eu já fiz, que eu já dei check, o que ainda está aqui nessa lista e o que eu poderia encaixar aqui na realidade desses dias. Porque pode mudar, alguém pode marcar alguma coisa comigo na quinta, alguém pode marcar alguma coisa comigo na sexta. Eu tenho compromissos, mas eu tenho espaços. Então, nesses espaços eu posso encaixar as tarefas que ainda restarem daqui, de acordo com essa revisão. Então, o meu foco tem sido planejar a semana até a quarta, que é muito palpável, é perto, e são dias que eu tenho algum controle, né? Que eu tenho percebido que eu tenho mais controle sobre as coisas que acontecem. E a quinta e a sexta são dias que têm sido mais variáveis em relação aos compromissos. Então, por isso também fazer desse jeito tem ficado legal pra mim. E a quarta é um dia em que eu não tenho compromisso fixo. E aí, agora eu tenho. É a semana em que eu não preciso sair de casa. É o dia da semana em que eu não preciso sair de casa. Não tem atendimento. E é um dia mais livre, assim, em relação à questão de espaços. Então, eu coloco mais coisas de concentração nesse dia. Coisas que geralmente não tá planejada não tava no meu planejamento no domingo e apareceu na segunda. Então geralmente eu vou colocar na quarta. Se não for mentoria é quinta e terça. Agora sim, passo para segunda. Porque na segunda a tarde da segunda tá livre e a terça agora eu tenho aula. Então, assim, eu tenho a terça algumas coisas que não podem mudar. Na quinta tem ali pela manhã e na segunda também. Então
tem sido assim que eu tenho pensado. Na sexta agora também tenho compromissos fixos pela manhã e à tarde é aquilo ali que fica mais flexível, que pode acontecer ou não. E esse movimento das tarefas, eu defini as principais, as que eu geralmente são o maior foco, né, logo para o começo da semana, porque eu já vou resolver isso. E aí, para quinta e para sexta, fica a quinta ali o dia de atender a pendências e a sexta para resolver o que ainda eu consigo resolver na sexta, né? Fechar algumas coisas, fazer contato, comunicação, porque a sexta-feira é um dia que a gente não necessariamente precisa encher, e não é o ideal também, porque é um fechamento de semana, né? Você não vai conseguir, por exemplo, o que você termina na sexta, para quem trabalha por si mesmo e precisa fazer isso, pode continuar no sábado. Mas, no geral, se você define que o sábado é seu dia de descanso, você não vai continuar no sábado aquela tarefa. Você vai continuar na segunda. Então, o ideal é que você não defina para sexta uma tarefa que vai demandar muita coisa, muito tempo e que possa ficar para o outro dia. Então, eu tenho feito assim. Pensado nessas tarefas, distribuído inicialmente até quarta. Na quarta eu reviso e coloco o que está pendente ainda para quinta e para sexta, sendo a sexta um dia mais leve. A sexta geralmente também é dia de reunião, assim, que é um... Anteriormente era um dia que não tinha tanto compromisso. E aí, como eu tô falando agora, eu tenho compromisso na sexta e na terça de aula. E aí eu já sei que eu não posso colocar tanta coisa na sexta. E na terça eu já tinha compromissos marcados antes de ter aula. Então, são dias que eu tenho mais controle, que eu falei, principalmente por isso. Tem muito mais compromisso do que tarefa. Então, eu sei o que exatamente eu posso colocar na terça, porque são poucos os espaços. Na quarta, eu sei também o que eu posso colocar na quarta, porque é um dia mais longo, é um dia que eu posso me concentrar mais, porque eu não preciso sair, não tem tanta interferência, não tem tanto compromisso. E na segunda, é o primeiro dia da semana, então o dia de follow-up, dia que você entra em contato com as pessoas para confirmar planejamentos, dia que as pessoas entram em contato com você para mudar coisas se for necessário. E é um dia em que as pessoas vêm entrar em contato com você para marcar coisas também, né? Que é o dia em que o dia em que a semana está começando. E aí, dividir esse espaço para mim foi muito bom, e essas outras coisas eu tenho usado dessa forma. A prioridade e as metas que poderiam ser essa vitória da semana, o destaque, a coisa mais importante que eu vou fazer todos os dias para uma coisa maior, aqui no Prioridades. E a meta, aquela coisa que, se eu fizer naquela semana, eu vou comemorar, sendo ela grande ou pequena. Nesse caso, editar um vídeo que tá rolando há bastante tempo. E domingo e sábado e domingo. Sábado e domingo também estão aqui, porque geralmente são coisas que eu coloco, coisas pontuais para fazer, ou eu anoto os compromissos de lazer também. Aqui em cima eu gosto de colocar qual é o número da semana, que eu faço isso através do Google Agenda. Ele tem uma função de mostrar qual é a numeração da semana, e eu coloco também a energia da semana, que é Lua Nova em Leão. Então a Lua Nova em Leão foi ontem, e essa energia vai estar reverberando da Lua Nova aí essa semana. E é muito importante também, né, qual é a energia que começa a semana, porque ela vai dar um impulso. Hoje já tá em Virgem, então já é outro rolê, até porque por isso também que eu acho que me deu vontade de gravar esse vídeo. Aí aqui o controle de hábitos, como eu falei, eu escolhi 3. Olha aqui, a prioridade, as metas, aqui a divisãozinha, aí aqui eu coloco o check, e nessa semana eu não coloquei o check em todos, mas geralmente eu coloco o check e o horário. Aqui, mas tipo assim, se aqui eu não der o check, eu risco. Então tá tudo certo.
E aqui, isso aí aqui eu coloquei a continuidade dessas tarefas. O que mais que eu posso comentar aqui sobre os hábitos? Eu falei que só tinham 3, né, que ajudam na minha objetividade, principalmente. E aí aqui tem 2 desses hábitos que eu coloquei o que o livro Hábitos Atômicos do John Clear, na verdade, então, o que o John Clear fala de empilhamento de hábito. Então eu faço um hábito junto ou logo em seguida de outro, porque isso facilita que a gente faça aquele hábito. Então, por exemplo, eu coloquei que eu tenho um hábito de meditar, que eu quero ter o hábito de meditar e logo em seguida fazer yoga, ou fazer os 2 juntos. Tem um momento da yoga que chama Savasana, que a gente poderia chamar de meditação, e tem o Yoga Nidra, que também é uma técnica de meditação. Se eu estiver falando besteira, eu acho que tá certo, que eu ouvi isso ontem. Mas qualquer coisa, comenta aqui embaixo, se você souber que meu nome é diferente. Aí tem aqui, acordar e levantar cedo também, seria, né, um hábito empilhado, porque acordar é uma coisa, isso por experiência própria. Acordar é uma coisa, você acorda, desliga e dorme de novo. Bota ali a soneca. Acordar e levantar 5h30. Então, acorda e tem uma ação imediata. Levantar hoje fazer a primeira coisa que você definiu, que no caso é eu acordo e medito. E o outro é calendastro, escrita, leitura. Dessa ordem, calendastro, escrita, leitura. Para que as coisas aconteçam encadeadinhas e facilite. Então, eu sei que logo depois do calendastro eu tenho que escrever. Por quê? Porque o calendastro, que é uma assinatura de energias do mês que eu tenho, ele vai me dar insights, né? Vai ter observações. Eu vou querer escrever sobre o que eu ouvi. Então, a próxima ação é escrever. Então, eu vou escrever sobre o que eu ouvi, sobre o que eu estou sentindo. E aí, depois que eu escrevi, eu vou ler meus 30 minutos, certo? E aí, eu tenho colocado aqui 3 xizinhos. 3 checkzinhos. Aí, o que eu ia mostrar pra vocês é como eu tenho feito as tarefas nas outras semanas, ó. Eu faço o quadradinho e dou o check. A outra coisa também que ele tem, que eu tô usando, essa visão geral do mês, aqui, que é só para colocar metas ou compromissos, né, do mês, de um modo geral. E aqui também tem coisa importante e datas importantes, eu entendo. Mas isso eu ainda não usei, não. E aí, aqui no começo, ele vai ter adesivo, isso aqui, de guardar coisas, que eu muito provavelmente não vou usar, porque altera o volume, né, do caderno. Tem coisas de informação, tem o calendário, e aqui tem hábitos mensais. Olha onde tá os hábitos. Que eu acho melhor analisar por semana, mas pensando aqui agora, eu vou ver se eu não passo essa informação daqui pra cá, a informação da semana, né, que eu tenho aqui na semana, essa informação que eu coloco aqui, trazer pra cá, pra ter uma visão geral do mês. Vamos ver. Dos meses, né, juntos. Aí aqui tem o que mais? Eu achei bastante legal, porque dá pra você ver, né, tudo junto aqui. Ah, qual foi o mês que eu fiz mais calendastro? Qual foi o mês que eu consegui implementar de uma vez por todas a yoga de novo na minha vida? E aí eu vou conseguir ver. Aí aqui tem também planejamento de finanças, que eu não vou usar. Eu já sabia. Comprei porque eu gostei mais desse. Mas eu não faço esse tipo de planejamento. Eu faço no Excel, na planilha que a minha mentora Nath me passou.
E é isso. E aqui no final do planner tem isso de resolução do ano novo. Que aí aqui tem metas, ações realizadas e anotações importantes. Mas provavelmente isso aqui também não vou usar não. Só se for lá no final do ano. E é isso, eu gostei bastante. Achei um planner enxuto, por isso que eu comprei. Bem do jeitinho que eu fazia já antes, né? Não tinha muita coisa, por conta do meu sistema, que é como. Toda a parte de planejamento estratégico tá no Notion. E um complemento é que eu uso cadernos de anotação de modo geral para anotar, para fazer anotações de reunião. Aqui tem sido principalmente anotação de reunião, esse caderno, atualmente. Porque como eu sabia que ele ia acabar rápido, eu comprei um outro que vai ser o Commonplace Book, né, que já é maiorzinho, e aí ele vai durar mais tempo do que esse. Esse está durando 1 mês, 2 meses, fazendo todas as anotações nele. Como eu sabia que ele acaba rápido, eu comprei esse já, para ser essa central de anotações, que aqui eu vou... o conceito é escrever tudo aqui dentro, desde a anotação de reunião, material de estudos, né, anotações diversas, sempre colocando a data em cima. Eu já até comecei a usar para esse fim de anotação de curso, né? Então tem aqui, bota o tema, bota a data. E também anotações gerais. Tem aqui um projeto que eu estava pensando, e aí fui anotando, fazendo o brainstorming do projeto. E aí o sistema vai ser esse, sempre agenda, Google Agenda, Notion, Planner e um caderno de anotação. Por quê? Porque o Planner vai ter só as tarefas e esse controle de hábitos, e as anotações aqui porque não dá para fazer as duas coisas no mesmo. E porque eu não gosto de colocar tarefas no Google Agenda, porque pra mim fica muito poluído e eu gosto, né, de ter essa percepção de que as coisas estão sendo finalizadas. Então, é único exclusivamente para atender a minha necessidade de escrever, também, que é algo que eu gosto, de escrever com a minha mão, né, escrita à mão, e a minha necessidade de riscar. Não sei como explicar isso, mas eu preciso. E no Google Agenda a gente não tem muito isso. Pra quem é digital e tá ok com isso, tudo bem. Comigo não deu certo, já tentei. E aí esse. E agora vou ter mais um caderno, eu acho. Que vai ser só esses, vão ser só 2. Não que eu vou passar o ano com esses 2. Comecei falando de plano, já tô falando do sistema, né? Esse daqui vai ser do doutorado, a novidade na minha vida, um novo projeto, fazendo essa transição aí para esse momento. E vai ser o que eu vi de referência da Jennifer Geraldine, que a Thaís Godinho absorveu, que é o registro da pesquisa. Então, o registro do doutorado vai de pensamentos, de tarefas também, coisas a fazer, vai estar tudo aqui. Por enquanto nesse caderno, mas pode ser um outro. Eu pensei em comprar um igual a esse, mas vamos ver como que vai se dar. Porque comprando esse aqui, fica a anotação das aulas também. Vamos ver. Enfim, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui o que vocês acharam, como que tá sendo também para vocês esse sistema de organização, o seu sistema de organização, como que tá sendo, se você usa Planner, como que você usa o Planner. E se você tiver alguma dúvida e quiser que eu aprofunde mais alguma coisa que eu tenha falado aqui, mostrar alguma coisa que eu tenha falado aqui, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo se você ainda não compartilhou com alguém que vai gostar. E curte também, não esquece de curtir se você ainda não curtiu. E se inscreve se você não é inscrito. Espero que tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.